Bem, pessoal, tome cuidado que esse pode ser sintoma de câncer de pulmão e você não perceber, né? O que acontece, né? O câncer de pulmão é um dos cânceres mais comuns e que mais matam, né? E ele, obviamente, tem alguns fatores de risco. E o mais importante que todo mundo conhece é o tabagismo, o fumo. E, obviamente, o paciente que fuma, ele sabe que a chance dele ter câncer é maior. Tá na televisão, tá no jornal, tá até no rótulo do cigarro que ele compra. Então, é uma coisa muito clara. Os pacientes que fumam, o que acontece? Muitas vezes eles têm sintomas pulmonares crônicos. Então ele tem a tosse, ele tem a falta de ar e ele muitas vezes, né, acha que aquele sintoma crônico que ele tem é impossível estar relacionado com a doença mais grave como o câncer de pulmão. É como se fosse assim, o paciente vai se acostumando com aqueles sintomas, se acostumando com a tosse, se acostumando com a falta de ar, né? E muitas vezes, né, com a dificuldade de fazer uma atividade física, se cansando com aquilo, né? E muitas vezes ele não percebe quando tem qualquer tipo de agravamento. Por isso que todo paciente que fuma, normalmente ele vai ter que ter o pneumologista, o clínico, o cardio dele acompanhando e eles vão fazer exames pulmonares de rotina. Porque a chance é tão aumentada que a massa, o tumor descoberto na fase inicial, muitas vezes o médico faz a cirurgia, faz o tratamento e é curativo. Agora, se aquilo crescer, se aquilo dá metástase, isso realmente é mais grave. Mas, e aí o tome cuidado é isso, mesmo você que não fuma, mesmo você que não tem um fator de risco para câncer de pulmão, tem que ficar muito atento às tosses crônicas. Muitos pacientes que têm rinite, têm alergia, às vezes têm até sinusite crônica, eles meio que se acostumam a estar tossindo, a muitas vezes ter falta de ar, porque eu tenho uma asma, eu tenho um problema alérgico, né? Fique atento, qualquer mudança no padrão da tosse, mudança da secreção, né? Uma tosse que não cura durante muitos dias e não está melhorando, né? Uma tosse que muitas vezes faz o paciente ter aquele acesso de tosse e ter falta de ar, ele até confunde, né? Eu tô tendo falta de ar por causa da tosse. Ele deve logo procurar ajuda. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo você que não fuma, o câncer de pulmão é um dos tipos de câncer mais comum. E o grande problema, ainda mais para o paciente que não fuma, ele não se enxerga com o fator de risco para ter câncer de pulmão e muitas vezes só descobre a doença de forma avançada. Por isso que vira e mexe você encontra alguém, gente, fulano morreu de câncer de pulmão. A pessoa pergunta, ele fuma? Não, mas teve câncer de pulmão? Sim, tem. Muita gente, ou se repetindo mais uma vez, mesmo quem não fuma, o câncer de pulmão é um dos cânceres mais comuns. Por isso que qualquer tosse crônica, uma tosse que não está melhorando, né? Uma tosse com mudança de secreção que está há muito tempo, né? Uma perda de peso, uma fadiga arrastada, né? Um cansaço, uma dificuldade de fazer as coisas, procure ajuda médica para o médico investigar. Quanto antes você descobre o câncer de pulmão, se você não é tabagista também, melhor vai ser o tratamento. Você consegue tirar a lesão e melhorar. Ou seja, tome muito cuidado com esses sintomas respiratórios, tosse, falta de ar, fadiga, uma mudança de secreção que está crônica, passando 2, 3, 4 semanas sem melhorar. Claro, você está gripado, você tem uma sinusite, você tem uma coisa aguda, aquilo vai passar por um tempo, geralmente depois de 1 a 2 semanas você está ótimo. Mas se isso for arrastado, procure ajuda. Além disso, tem tuberculose e outras doenças que podem dar isso, mas o câncer de pulmão é um dos líderes. Em especial, a população que passou ali dos 50 anos de idade, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.